Olá, meus amigos. Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje vou fazer um comparativo. Tem um tempinho que eu não faço comparativo, mas vai ser um comparativo um pouquinho diferente, porque eu vou comparar três pedais de coros, ao invés de comparar drives, né? Eu vou comparar três pedais ao invés de dois pedais, né? Eh, Bem, eu separei três coros, sendo que um é o Micro Chorus da MXR, pedal que tem apenas um knob, o CS5 da Boss, o Chorus Ensemble, e o Chorus, né, o Mini Chorus da Demo FX. Esses três coros eu vou explorar o máximo que eu puder de possibilidades e ver quais são as nuances de cada um, as similaridades. Depois a gente faz esse comentário aí. Antes de seguir com um vídeo de comparativo, pedir para você se inscrever no canal, dê o seu like, faça perguntas, eu respondo todas as perguntas. E caso você queira algum item que eu faça review comparativo, use o link que eu disponibilizo aqui no canal para fazer a aquisição, porque assim você ajuda o canal a crescer. E agradeço aí a todos os inscritos, pelo menos hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, já está muito próximo e praticamente faltam acho que menos de 20 inscritos para chegar a 1000, então eu agradeço muito. E conseguindo passar dessa etapa, eu pretendo ter 2 vídeos semanais ao invés de um, como eu tenho feito de costume. Então vocês vão ter mais conteúdo aí pela frente. Mas me dá essa força aí. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Vamos ao comparativo.
Então, pessoal, no início vocês viram que eu só liguei e desliguei os pedais, né? É comum de alguns pedais de modulação apresentar aquele clique, né? No acionamento ali. E dos três, o Boss é o mais silencioso. Isso é uma característica até dos pedais da Boss. Até por ser um sistema de buffer também, né? O MXR, ele ficaria em segundo, né? E o Demo FX, ele dá um cliquezinho que dá para perceber mais do que os outros. Em relação a chiado, o MXR me incomodou bastante. Se você estiver ouvindo de fone, o início do... Se você ouviu, né? O início do comparativo, a guitarra estava no canal limpo e dá para ouvir um chiado quando liga o MXR. E com distorção esse chiado fica muito forte, tá? Me incomodou bastante. Já o Boss e o CS5, o MX, o Demo FX, desculpa, não apresentaram chiados, né? Soaram normal, né? Então esse foi um ponto bem negativo do MXR. Em relação ao timbre, o MXR tem uma cauda bem aguda, bem presente, tem até um certo flangeado nela. E eu achei bem bonito. Uma coisa que me incomodou realmente foi o chiado, né? Mas o timbre é muito bonito, né? O CS5 eu acho que ele é um pedal de cordas extremamente versátil, até porque ele tem filtros de grave, agudo, é estéreo, os outros dois não são. E ele entrega um chorus mais comportado, né, digamos assim, do meu ponto de vista. E o Demo FX, apesar de ter até, por coincidência, ter ficado no meio, né, no comparativo, eu acho que ele fica bem meio termo em relação aos dois pedais, né? Ele quase chega num timbre idêntico ao MXR, né?
mas não tão flangeado e também menos agudo, mas chega muito próximo, né? E ele consegue entregar um som também muito próximo do Boss CS5. Só que além disso, ele consegue entregar outros sons, né? Ele tem um som parecido com Leslie, por exemplo, que é a última posição de baixo. Se você aumentar bem a intensidade, você vai ver que fica um som bem Leslie, assim, coros muito diferentes. Então ele vai desde um chorus mais comportado, uma coisa mais vintage, um meio termo e uma coisa um pouco mais presente, né? Ele tem um controle de intensidade que dá uma diferença é, muito significativa, né, no timbre. Então você pode pegar um chorus mais tímido, né? Ou um chorus um pouco mais agressivo. E eu acho que ele ficou aí bem. Se saiu muito bem, né? É óbvio que dentre os três ele é o mais barato também, o DMFX é bem acessível. E esse pedal específico, esse meu exemplar, a única coisa que aconteceu comigo foi que quando eu compro os pedais, eu sempre coloco bateria, porque facilita para eu ficar testando, né? E tal, para não precisar ficar ligando na fonte. E a bateria dele acabou. Eu pensei que fosse a bateria que tivesse fraca, eu coloquei uma outra nova. E aí, na outra ocasião que eu fui tocar, acabou também, né? E aí, não sei se é o meu que tá com esse problema, tá? Mas em relação a som, ele não tem problema algum. Vocês viram aí que eu mudei as chaves seletoras, que costuma ter muito barulho em relação a isso em alguns equipamentos, e foi bem tranquilo, né? E aí você tira aí suas conclusões do que você acha melhor, né? O que te agradou mais. O MXR ele tem um som muito datado, né? O MXR com distorção, por exemplo, me remeteu muito ao Judas Priest no início da década de 80, do Randy Rhoads, que usava esse chorus também. É um som bem datado, então se você procurar algo nessa vibe aí, né, classic heavy metal, em que se usava coros, né, muito coros com distorção, ele entrega o timbre, né, que você vai estar procurando. É, Os outros dois também entregam um timbre muito clássico, mas tem outras opções, né? Apesar de ter um knob só, MXR, até que o knob dele de speed, né? Ele faz bastante diferença, né? Mas é apenas um parâmetro para se mexer. Os outros têm vários parâmetros, outros têm chave seletora, né? Então você tem muito mais possibilidades, tá certo? Pessoal, obrigado e até a próxima.